One Piece. Fox me traumatizou. Análise narrativa 6. Narrativando. Vídeo patrocinado pelo Artemus. Bora lá. Quando lancei meu vídeo falando sobre Skypiea, recebi uma enxurrada de comentários dizendo que o próximo arco no mangá era incrível, que era o melhor de One Piece, uma maravilha, algo É um bom arco, eu gosto, é divertido. inimaginável. E animado, eu fui ler, só pra encontrar isso. Pelo que fiquei sabendo, boa parte das pessoas esquece completamente a existência dele. Isso faz sentido, já que esse é, até agora, o pior arco de One Piece. Ah, não Disparado. Não é. E eu vou te explicar tecnicamente porque ele falha em ser memorável. Ah, tá bom. Ele vai explicar pra gente as regras da narrativa. Bora lá. Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre o pior arco de One Piece. Esse vídeo é uma análise técnica da narrativa de One Piece. Tá. Ou seja, vai falar de como o Oda escreveu a história, e não necessariamente Sim, até porque o narrador, pra quem não sabe, era a caneta tinteira do Oda, tá? O Oda pegou no narrador para poder escrever a história de One Piece. da história em si. Vamos abordar o mangá do capítulo 303 Eu não sei de onde ele tirou que o arco do Fox não é memorável, porque, sinceramente, qualquer fã de One Piece lembra da porra do arco do Fox. Porque é um arco tão aleatório em tantos sentidos que todo mundo lembra dessa porra, cara. É muito difícil esquecer o arco do Fox, cara. É só uma galera que, sei lá, pulou o arco porque achava que era filler. Aí esquece mesmo, tá ligado? até o 321. Logo nas primeiras páginas, temos a finalização do arco de Skypiea. E apesar de não ter nada narrativamente de destaque aqui, temos uns temas muito legais. Os amigos do Cricket estão desesperados por ele abandonar o seu objetivo de encontrar a Cidade de Ouro, mas logo ficam animados quando ele pergunta em qual aventuras eles devem se focar agora. Afinal, encontrar o ouro nunca foi o foco, e sim provar que a cidade existia. Então, partir para uma nova jornada é algo simples, mas muito importante. One Piece é cheio de mensagens positivas, que eu adoro. Não só o Cricket, vários outros diversos personagens incorporam valores de coragem, esforço, companheirismo, lealdade, sacrifício, responsabilidade, enfim, de sair para uma aventura. São valores positivos que transcendem a vida, e é exatamente o que heróis faziam em contos antigos. Fato. Sinceramente, na minha opinião, a sociedade está defasada de heróis. Que De isso? pessoas que fizeram atos incríveis e superaram barreiras que pensavam ser impossíveis. Eu gostaria de ficar uns 20 minutos falando da importância de modelos positivos, de pessoas incríveis que te fazem querer ser incrível e tudo mais. Só que esse não é o foco do vídeo. Mas, pelo menos, One Piece ajuda. Como assim, cara? Como assim a sociedade tá sem heróis? Olha aí o Elon Musk, mano, botando avião pra poder ir pra Marte. Pô, que isso, A cara? começar a criar uma Ele é um herói. pequena chama em quem lê. E dependendo da pessoa, isso pode se tornar Verdade, tem o Digo aí, né? O Digo herói, desmascarando o Haluka, velho. Como assim, cara? o combustível para começar alguma mudança significativa na própria vida. Para mim, quem lê histórias e não tira essas reflexões pessoais, está perdendo boa parte do que faz elas realmente incríveis. Enfim, voltando à narrativa, depois desse momento bem bacana, vamos pra Mocktown, onde o Sarquis e o Bellamy estão brigando. Inicialmente, achamos que há até algum desentendimento entre eles, mas algumas falas de fundo deixam a gente confuso, porque os piratas estão reclamando sobre alguém ter chegado ali. Daí, tudo começa a fazer sentido. Doflamingo está na cidade, e de alguma maneira ele está obrigando os dois amigos a lutarem. Sua apresentação é visualmente de baixo pra cima, mostrando como ele se acha superior e é egocêntrico, a ponto de querer matar os caras que sujaram o nome do bando dele. E não matou. Além de tudo, vemos o seu poder, sem explicações. Bizarro, né? Como o Bellamy era pra ter morrido aí, não morreu. Ele voltou em Dreyjosa, era pra ter morrido e não morreu. Sabe o que eu falo com isso? Que o Oda tem que tomar no olho do cu. Oda só nos dá Desculpa, foi mal. Nada a ver com o que eu falei a mão agora. dele em uma posição específica, que dá a dica de ser a capacidade de controlar as pessoas como marionetes. E esse provavelmente é o motivo dos caras lutarem entre si. Isso é muito bom. Temos muita informação transmitida indiretamente, o que deixa a qualidade de leitura muito maior. É uma ótima apresentação de personagem. Continuando a história, temos o Aokiji andando de bike no mar, que é a preparação para a aparição dele no futuro. E vemos uma galera falando sobre a família do Goldie Roger ser problemática. E no vídeo passado, Família do Gold Roger? Como assim família do Gold Roger? me falaram que o Goldie Roger morreu antes do Luffy nascer, e eu não tinha percebido a linha temporal. Como assim família do Gold Ou Roger? seja, não tem como ele ser o pai. Mas ele tem um irmão, o Ace. E daí temos algumas opções. Eles podem ser filhos da mesma mãe e o Goldie Roger ser algum parente, tipo irmão da mãe deles. Eles podem ser filhos da mesma mãe e de pais diferentes, com o Goldie Roger podendo ser pai do Ace ou só um parente de ambos.
Pô, desculpa. Ele tomou spoiler. Não, perdão. Desculpa, ele tomou spoiler. O narrador tomou spoiler, assim, desculpa, eu posso estar falando que eu não sei, mas ele tomou spoiler e tá fingindo aqui que não tomou. Porque, pelo amor de Deus, velho. Assim, vamos ser sinceros, essa discussão, se o Gold Roger é pai do Ace ou não, porra, não existe no mangá nessa altura, assim. Ele tomou spoiler. Porque ele tá supondo que o Gold Roger é pai do Luffy. Aí ele viu que não é. Porque tem uma diferença de data, né? Eu pensei que fosse óbvio isso. Aí você fala, não, então vai ver o... Porque ele tá cravando que o Luffy é filho do Gold Roger, de alguma forma. Aí ele... que o Ace é irmão do Luffy, então o Ace que é filho do Gold Roger. Pô, desculpa, ele tomou spoiler. Ou eles podem não ser irmãos de sangue, mas de criação. Por exemplo, se eles cresceram no orfanato ou se eles são primos muito próximos. E aí o Roger pode ser parente deles ou pai do Ace. Desculpa, ele tomou spoiler pra caralho. Não, perdão. Não é por causa do D. Não é por causa do D. Não, perdão. Não é por causa do D. Porque teve outro vídeo aí que ele tava teorizando que o Luffy era filho do Roger porque isso era comum e etc. Em narrativas e tal. Mas, não, desculpa, ele tomou spoiler. Talvez ele tenha tomado spoiler, mas não lembra. Aí tá achando que essa informação já foi falada no mangá. Se fosse por causa do D... Ele falava do Barba Negra, falava de outros personagens, né? Mas tudo bem. Acho que essas são todas as possibilidades. Se eu esquecer alguma coisa, deixa nos comentários. Não, relaxa. Logo depois, eles Aí quando for confirmado, ele já fala, olha como a minha teoria... chegam em uma ilha onde tudo é longo. O Oda faz uns momentos bem engraçadinhos aqui. Mas sem esperarmos, o Oda comete um crime de guerra, nos atacando com uma arma biológica chamada Foxy. Eu acho que esse é o pior personagem de One Piece até agora. Pior que o Satori e que o Homem-Pérola. Nem tô falando em relação ao design, mas sim como um todo. Ele é um personagem que permanece com a gente durante uns 20 capítulos, e é desinteressante. Ele tem uma apresentação ruim e suas ações não geram impacto algum no status quo da história. São muitas coisas pra gente tratar, então dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre One Piece. Vamos lá, começando sobre a apresentação dele. O Oda tenta nos fazer ter antipatia dele, mas a maneira que isso é feita é muito fraca. Ele atira no cavalo do velho e aparece rindo, mostrando como ele é mau e babaca. E antes disso, temos uma cena triste do cavalo esperando pelo dono, do tempo que ele passou sozinho, do quanto ele sofreu. Tudo pra nos fazer ter empatia por ele e maximizar a raiva pelo Foxy. Olha que quando o cavalo caiu, eu tomei um susto, achando que ele tinha tido um ataque cardíaco ou quebrado a pata. Mas a partir do momento que revelou que ele tomou um tiro do Foxy, eu fiquei... sério. Além do próprio cavalo não ter tido tempo de tela Pô, esse cavalo é muito suficiente para ser relevante emocionalmente, o fato do Foxy aparecer aqui, um elemento extra na história que também não tem nenhum peso emocional, faz com que a situação fique mais desinteressante, na verdade. Isso rola por... Cara, é muito bizarro, porque o One Piece é um mangá sobre piratas, né, no mar. E eu acho que esse jogo, né, é Dave Beck, alguma coisa, é a coisa mais pirata que poderia ter um One Piece, assim. E ele tá só odiando, porque não tem nenhuma relevância pro status quo da série, sabe? Vários motivos, inclusive a apresentação fraca do Foxy. Gerar antipatia Isso, Dave Beck faz. machucando alguém inocente ou algum animal é uma das técnicas mais antigas do storytelling. Fato. E é muito poderosa, de fato, mas quando ela é usada só como uma ferramenta e não como algo pra enriquecer a trama, fica assim, meio solto. Mas tudo não... Caralho, bizarro. Assim, Caralho, toda ferramenta narrativa é usada como ferramenta. Fora que essa técnica já foi usada em One Piece em diversos momentos. Sim, porque o Kobe é um animal, né? Por exemplo, com a Álvida, aquele moleque o Kobe é o quê? Um cachorro? Ele é com 2 queixos, os piratas da montanha no capítulo 1, etc. Nesses casos até funcionou, devido ao fato da técnica estar ligada diretamente ao roteiro e ao movimento da história. Aqui só ficamos, tá, quem é esse cara? A gente não conhece ele e não liga pra ele. Isso não acontece só pela maneira que ele é introduzido inicialmente, mas também pela maneira que ele é tratado nesse começo. Você entende ele como uma piada, e não de uma maneira positiva. Mas ele é uma piada, não é? Além dele ser um personagem Pô, qual foi, cara? Eu não tô entendendo. gag, que é o objetivo do Oda aqui, que ele seja uma piada, ele também é narrativamente descartável. Desde o primeiro quadro dele, temos dicas de que ele não vai mudar o status quo da história. Ele tá lá meio que pra encher linguiça. Você sabe que isso não vai dar em nada. E isso fica cada vez mais óbvio conforme o arco avança. A maneira que ele reage ao Luffy falando do cabelo dele, o design, os capangas, o objetivo, enfim, tudo em volta dele grita arco de enrolação. Provavelmente Arco
arco de enrolação. Realmente, o Oda fez isso pra respirar um pouco, ou desenhar coisas que tava afim. É normal que autores serializados semanalmente sacrifiquem qualidade pra ganhar tempo e preparar coisas melhores, descansar e vários outros motivos. E pelo que vocês falam de Water 7, esse realmente deve ter sido o caso. Assim, com todo respeito, tá? Mas eu discordo do narrador. Não que isso seja algo novo, né, por aqui. Ele fez um arco fraco pra se focar em outra coisa. Fato! Muito bom, cara. Gostei. É assim que se analisa, De qualquer maneira, É assim que funciona. Igual a Ilha dos Tritões, né? Que é mal animado, né? De acordo com o nosso querido Bruno Bandeira. Porque a Toei sabia que o arco era ruim. Então preferiu não animar pra poder focar em outros arcos. Concordo. é bizarro vermos uma apresentação tão ruim, tão próxima de uma ótima. Foxy e Doflamingo fazem um baita contraste da diferença na apresentação de um personagem. Já falando do Dave... Cara, eu tenho o sentimento que talvez o Dave Backfight seja utilizado novamente em One Piece em algum momento, tá? Ou o Oda só colocou mesmo pra poder fazer algo diferente ali e tudo mais. Só que, sei lá, eu tenho um sentimento que o Oda não jogou isso de graça, saca? Foi assim que surgiu os Rocks? Então, eu acho que pode ter sido isso, tá ligado? Eu acho que os Rocks podem ter surgido nessa vibe. Encheu linguiça, Michele? Encheu linguiça, verdade. Pra poder fazer o Water 7, né? Tá, me explica aí, o que é encher linguiça pra você, ô Pires? O que é encher linguiça? É o mangá não entregar o que você quer ver? Já pra eu pensar nisso? Que você tá lendo um mangá, aí o mangá entrega algo ali, que faz sentido dentro do mundo do mangá, mas não é algo que tu quer ver. Aí tu fala, é encher linguiça. Encher linguiça é o que os meus alunos fazem nas provas, fato, tá vendo? O Dudu entende. Mas, tipo, considerando que ele volta, será que seria algo proposto pelo Barba Negra? Tipo, o Garp falhar em tentar salvar o Kobe, e aí o Luffy disputa pra recuperar ambos? Não sei, cara. Mas... não sei, cara, não sei. Pode ser que não tenha relevância nenhuma, cara, pro plot atual, e tá tudo bem também. Nem tudo que o Oda coloca em One Piece tem que ter relevância pra tudo, saca? E eu acho que como um arco de comédia, funciona muito bem. Sim, o Oda pode ter feito esse arco pra poder se preparar pra um arco maior, como foi o Water 7 e CP9. Essa lógica do narrador não tá tão errada, tem lógica ali, faz sentido. Não é à toa que tem vários mangás shounen que tu pega pra ler, que quando acaba um arco, vem outros capítulos mais tranquilinhos pro autor se preparar pra iniciar um novo arco, faz sentido. Mas eu não acho que seja um arco merda só por isso. Porque a parada aqui é que o narrador tá falando, basicamente, que o arco é ruim, porque o arco é um arco de transição. É um arco que tá ali pra poder cumprir uma função, às vezes só de comédia e tudo bem, e não tem relevância pro status quo do mundo de One Piece, etc, e por isso que é ruim. Eu não consigo concordar tanto porque, querendo ou não, a gente saber que existe um jogo pirata e que faz parte daquele mundo da pirataria é o world building, né? Fight em si é interessante e teve momentos divertidos, porém temos dois problemas. O primeiro é que as consequências são muito altas. Em uma história, quando isso acontece, as coisas ficam altamente previsíveis. Afinal, se o mundo vai ser destruído se o herói perder, provavelmente ele não vai perder, porque senão acabou a história. Então, nada que afete permanentemente o status quo da E cara, tu não precisa gostar do arco também, tu pode não gostar, tem essa opção também. História vai se concretizar, tirando qualquer tensão de possivelmente perder um membro da tripulação. Aí você pode até me dizer. E eu acho que esse arco tem uma função, tá? Que é a seguinte: mostrar que o bando se importa com a Robin. Porque a Robin, ela é disputada nesse jogo. E logo em seguida vem o quê? O arco da Robin. Então, é um arco que tem importância pra Robin se sentir dentro do bando, saca? Porque o pessoal não quer só perder ela. Porque a gente sabe, a gente começa a descobrir que tem um histórico da Robin passar por vários bandos e etc, ser enganada. Então, quando ela vê que o bando se preocupa com ela, começa a criar um laço emocional maior com a Robin. E logo em seguida vem o arco dela, vem o Aokiji e começa o arco dela em si, o arco de resgate da Robin. Então eu acho que tem relevância pra narrativa de One Piece, assim. Eu acho. Narrativa não, né? Pra trama, né? Pra história de One Piece. Mas narrador, esse arco é de comédia, não é pra levar as coisas tão a sério. E você tá certo, mas isso nos leva ao segundo problema. Esse arco tem muitas falas de coisas que não estamos engajados emocionalmente, tornando acompanhar todos os textos algo extremamente cansativo e maçante. Além dos próprios personagens interagindo com o bando do Foxy, temos o anunciante, que não para de falar, e às vezes enche quase a página inteira com balão de texto.
Sinceramente, tinha momentos que eu só queria passar as páginas de tão arrastado que estavam os diálogos. A recompensa O narrador não gosta muito de ler. por ler esses balões são algumas piadas, mas se você não achar graça nelas, como é o meu caso, a tarefa fica muito mais difícil, porque você não tira nada de positivo ao ler aquilo. Lembra que um quadrinho está competindo pela sua atenção, e seus adversários são o celular, o computador, outros quadrinhos, jogos e por aí vai. Pelo menos, o final da corrida de barco é bacaninha, e temos alguns momentos que sim, são divertidos. Por exemplo, a cena do Zoro dando uma bronca no Chopper, pra ele ser homem e aceitar a responsabilidade. E aí o Chopper, respondendo ao Sanji, que chamou ele de comida de emergência, diz: "Me cozinhem, me fritem, eu não ligo, eu sou um homem." Que é uma parte que me tirou umas risadas. Outro ponto bacaninha é o Afro Luffy aparecendo, como vocês bem me mandaram no Twitter. E finalmente, depois de repetir a mesma piada várias vezes, o Oda usa ela de maneira interessante, fazendo o Fox ficar triste ao ser zoado pelo Luffy e revelando a sua localização na névoa. Não só essa, mas algumas outras piadas são repetidas nesse arco, o que em geral deixa tudo bem mais arrastado. O conceito da Nor Nor no Mi E analisa a piada, tá? Pra tu ver o nível. é legalzinho e tem aplicações interessantes, mas infelizmente todos os problemas que já mencionei nesse vídeo atrapalham o aproveitamento ou simplesmente o desenvolvimento da história. Um pequeno destaque vai para a maneira que o Luffy ganhou a luta, que foi bem criativo e interessante. Durante todo o combate, tivemos uma sequência de tentativa e falha. O Luffy quase conseguia algo, mas então era jogado para uma posição pior que antes. Até que caímos na sala com o espelho e entendemos mais do funcionamento do poder do Fox. Isso também serve de preparação e justificativa para a vitória do Luffy, fazendo o momento ser visto como uma ideia legal, e não só uma solução roubada que o leitor não viu de onde veio. Então, pelo menos nesse quesito, o Oda continua mandando bem, mesmo num arco mais fraco. O famoso socão no vilão dessa vez também foi bacana, visto que teve uma pequena mudança na fórmula, que no caso foi ver lentamente ele acontecendo. Dessa parte do arco, acho que a minha última menção seria o Luffy pintando a nova bandeira do Fox. Esse tipo de comédia menos forçada me agrada muito. Em geral, esse Dave Back Fight estava cheio de conceitos legais, mas foram meio desperdiçados na execução. Mas o arco não é de todo descartável. Assim como no início tivemos algo interessante, o final... Ele só ignorou, né, a parada da Robin, né? A ligação emocional que começa a ser construída entre a Robin e o bando, né? Ele só vai ignorar mesmo, né? E ignorar o quanto isso é importante pra dar mais impacto pro arco de Water 7 e CP9, né? Tá bom. também nos reservava Tá tranquilo. uma surpresa. O Aokiji, mencionado lá no início, aparece, e a sua apresentação Nem notou isso, irmão? Pode ser. é interessante por alguns motivos. Ele é todo diferentão, já mostrando como personagens poderosos de One Piece são excêntricos. Ele também não estava inicialmente interessado em lutar contra os Chapéus de Palha, e ajuda o velho da ilha, abrindo caminho para ele procurar seus companheiros. Isso gera uma piada bem engraçada do Luffy lembrando que eles são os vilões da história, e que, pra civis, a marinha realmente é a maior aliada deles nesse mundo. Esse ponto também é interessante porque o poder do almirante é apresentado para ajudar uma pessoa e não para atacar. Apesar de sutil, esse é o tipo de coisa que ajuda a formar o clima e a concepção das coisas. Piratas são os vilões nesse mundo. A maioria deles é cruel e assassina. Luffy e algumas outras tripulações são mais aventureiros do que realmente piratas no sentido tradicional da palavra. E isso é mostrado pra nós através de vários outros personagens. Bellamy, Doflamingo, Arlong, Álvida e por aí vai. Então curti esse momento pra reajustar a perspectiva das coisas nesse mundo, sem ter exatamente um lado bom e outro ruim. No fim, são pessoas. E existem maus elementos em todos os lados. A aparição do Aokiji também serve para ajustar a balança de poder. Já vimos como os Chichibukais podem ser poderosos, assim como outros piratas. Agora, estamos vendo indivíduos poderosos da marinha, e não só os marinheiros que servem para errar tiro. E o almirante também fala da família O Bug é pirata, né? O Bug, ele quer enriquecer com a pirataria, então ele é pirata. do Luffy, dessa vez do avô. Pera, o Bug, ele é apresentado roubando uma cidade, isso é algo que um pirata faria, né? como assim era difícil lidar com ele e também que devia algum favor? E por que ele disse que só veio checar o Luffy e então diz que ele tem que morrer agora? Será que o avô do Luffy é o Gold Roger? Pô, não sei mais. Vou esperar o mangá me falar mesmo, fazer árvores genealógicas não é meu foco aqui. De qualquer maneira, eu achei essa transição pra luta meio abrupta. Em um capítulo, ele diz que não tá lá pra atacar eles, depois ele diz que vai matar, depois ele diz que a Robin que é perigosa, que tem um passado dark, que sei que lá, até que ela que estoura e ataca ele. Daí vira briga generalizada. Em geral, ela é interessante, não sei o que comentar muito fora isso. Tudo que eu poderia acrescentar eu já disse nas outras análises de One Piece. Mas até pensei que essa luta poderia dar algum problema narrativamente. O inimigo era muito poderoso para ser derrotado. Ou teríamos uma solução genial, um Deus Ex Machina, Plot Armor ou algo do tipo. Acho que a única tripulação mais próxima a aventureiros além do Luffy é a do Law, que tem um objetivo bem claro que não tem a ver especificamente com pirataria. Sim. Enfim, foi meio que a última opção. E a do Kid também, tá? O Kid, ele é dito como
agressivo, né? E é por isso que a recompensa dele é maior que a do Luffy em Sabaody. Só que é dito depois que o Kid, ele só atacava lugares onde o pessoal zombava do bando dele, né? Então, por exemplo, ele tá no lugar, os caras zombam do bando dele, ele ia lá arregaçava geral. Então, essa ideia do Kid matou um monte de civil, aparentemente ele só matou os civis, né? Que zombava do bando dele, tá ligado? Igual o Roger, tá? O Gold Roger, ele é dito no mangá que ele destruía quem ia contra os amigos dele, tá? Então o Roger provavelmente foi um grande assassino, tá bom? É bom deixar isso claro. O famoso vou te poupar e estamos kits. Não que tenha me incomodado, mas infelizmente finalizou o arco realmente mantendo a ideia de ser um arco de enrolação. No fim, o status quo não muda. As coisas antes e depois do arco basicamente se conectam. Tanto é isso que Como é que é? temos uma solução genial, um Deus Ex Machina, Plot Armor ou algo do tipo. No fim, foi meio que a última opção, o famoso vou te poupar e estamos kits. Não que tenha me incomodado, mas infelizmente finalizou o arco realmente mantendo a ideia de ser um arco de enrolação. No fim, o status quo não muda. As coisas antes e depois do arco basicamente se conectam. Tanto é isso que no capítulo 322 as coisas começam totalmente desconectadas do... Pô, ele falar que a aparição do Aokiji não muda nada é loucura, tá? Isso aí é maluquice. Capítulo 321, sem nenhum pingo de estresse em nenhum personagem. Pra mim, o saldo, infelizmente, foi negativo, e considero esse o pior arco de One Piece até o momento. Normalmente, eu sempre falo algo motivador nesse momento, dizendo como fico impressionado com One Piece e que mal posso esperar, mas hoje não vai rolar isso. Porém, o mangá ainda tem muito crédito, e dá pra ver que foi um arco feito pra reajustar o ritmo da história e organizar as ideias do Oda. Pelo que percebi, a maioria da comunidade não gosta muito do arco, até se esquecendo da existência dele. E aí, o que você acha? Me diz aí nos comentários. Eu preferiria que o Oda tirasse umas férias, mas suspeito que ele já morreu há muito tempo e que existem 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele e escrevem One Piece sem parar. Aproveita que você chegou ao final do vídeo e me dá uma força. Clica no joinha e se inscreve no canal pra eu saber que você quer mais One Piece, porque depois desse arco eu vou precisar de um incentivo. Me apoie pelo clube de... Tá bom. Tá aí então a opinião do narrador sobre o arco do Fox.